Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem, prosseguindo aqui com todo aquele nosso processo de aprendizado, de envolvimento, né, com esses ensinamentos de Jesus, e principalmente agora, nós precisamos estarmos de olhos bem abertos para os acontecimentos, porque tudo indica que estamos chegando no ápice do nosso conhecimento, do nosso tempo disponível para entendermos sobre as falas do Mestre Jesus. Nós estávamos falando no vídeo passado a respeito da separação do joio do trigo e dos sinais que haveria antes que isso acontecesse. Então, nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras. Isso nós estamos presenciando, não precisa assim ser vidente, profeta, adivinho, nada. É só olharmos à nossa volta. Porque o mundo hoje está integrado e uma das prioridades para que acontecesse esse evento seria exatamente isso, a integração da humanidade. Então, nós temos hoje conhecimento do que acontece em todos os cantos do mundo, nas regiões mais longínquas, nós temos hoje conhecimento. É lá no Polo Sul, é no Polo Norte, é uma comunidade de pessoas que nunca ninguém havia conhecido e agora vem à luz. Então, nós estamos nos interligando porque é necessário que assim aconteça, para que haja realmente a oportunidade a todos, como eu disse no vídeo anterior, de optarem em ser trigo. E assim nós vamos prosseguir essa nossa, vamos dizer assim, desbravando um pouco mais sobre esse momento que vivemos. Lembrando que o canal não tem contexto assim político partidário. Porém, é necessário que nós tenhamos sensatez em escolher o caminho certo, porque hoje vários caminhos se abrem à nossa frente, muitos deles mascarados, mas que trabalham exatamente contra o nosso Mestre Jesus, ou seja, fazem parte daquilo que é chamado do anticristo. Então, ficaremos sempre de olhos bem abertos e decidindo por nossa livre e espontânea vontade, qual será abraçado por nós, qual caminho. E então, Jesus fala que haverá, sim, então, em determinado momento, um colapso no mundo, vai ter um colapso. Então, esse colapso, ele não vem assim esclarecido, se ele será na parte financeira, se será depois de uma grande hecatombe, ninguém sabe. Porque nós estamos vivendo um dia após o outro. E é necessário até, falando nisso, que nós vivemos um dia após o outro, que nós saibamos viver melhor a cada dia. Porque quando nós começamos a viver melhor a cada dia, nós estamos melhorando a nossa condição psíquica, moral e espiritual, assim como dos nossos semelhantes que nos cercam. Isso é muito importante. Então, Jesus fala que depois de que acontecer, né, essa aflição daqueles dias, o sol, então, já falei, né, vai perder o brilho e tal, por conta daquilo que nós temos que orar muito para que não aconteça um evento de armas nucleares, porque aí será muito triste. Porém, né, Jesus diz assim que vai surgir no céu o sinal do Filho do Homem. Eu também já falei que muitos aguardam eles numa nuvem, e como eu falei, pode ser até numa nuvem, desde que seja disfarçado, ou então, claramente, todos os olhos o verão. Ah, mas então quer dizer que Jesus vai voltar? Você está pregando o Apocalipse? Não, eu estou falando o que Jesus falou. Eu sou cristã. Faço o meu melhor para seguir dentro dos ensinamentos de Jesus. Então é ele que está falando, não sou eu,
Então, está aqui em Mateus, no capítulo 24, ele está explicando tudo isso. E se eu sou cristã, evidentemente, logo eu acredito nas palavras de Jesus, que podem ter sido alteradas, que podem ter sido rasuradas, mas a essência não conseguiram apagar. Não conseguiram. Eu tive acesso a alguns manuscritos originais que foram apagados e tão apagados que até rasgou, né, o papel em que foi feito, né, o rolo. Então Jesus disse que depois que passar tudo isso, ele enviará os mensageiros, né, com o clamor de trombetas. Não vamos aguardar trombetas vindo do céu. Embora muitas pessoas estão falando que estão ouvindo o som de trombeta, não. Isso pode ser plenamente fabricado, isso pode ser uma arma para causar um medo. Mas esses sons de trombetas será um ruído estranho, evidentemente, porque nós sabemos que se nós estamos num aeroporto, nós vamos perceber que é muito barulhento. Então, são sons, né, que todos ouvem, que não vai dar conta, né, de esconder esse som. Então, vamos entender bem isso. E esses, vamos dizer assim, mensageiros, eles vão nomear aqueles que realmente não trabalharam contra os ensinamentos de Jesus, aqueles que se enfileiraram nessa grande, vamos dizer assim, batalha, ou seja, quando eu falo em batalha, eu estou falando em exército. Então, são pequenos batalhadores juntos com Jesus. E aí, então, Jesus fala assim para a gente aprender uma parábola, e essa parábola é muito importante quando ele faz esse comparativo. Então, aprendei esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que está próximo o verão. Então, nós temos aí que a figueira já está realmente com os seus ramos prontos, né? Tenros, ou seja, preparados para uma nova florada que virão os figos. Igualmente, quando vocês virem todas essas coisas, então estarei às portas. O conceito cristão, católico, é que Jesus um dia vai vir para levar os bons para os céus e mandar os ruins para o inferno. Dentro do protestantismo, também essa ideia é bem pregada para os fiéis, que logo haverá essa separação e os salvos serão levados, e quem não for salvo vai ficar. E aí a gente pensa, bom, então logo o inferno vai ficar por aqui mesmo, aqueles que não merecem os céus. E nós temos que esclarecer isso muito bem, porque não haverá, assim, uma preferência, porque você é da denominação tal, você é da denominação... Não, haverá, sim, apreciação de caráter, de obras. Aqueles que trabalharam em prol da implantação da justiça, da moral e da ética, esses ficarão. Outros não. Mas o que é moral? Moral é exatamente entender que não devemos fazer o que não queremos que nos façam. Ou melhor, dizendo Jesus, como Jesus disse, faça o que querem que te façam. É só isso. Então, isso é moral. Ética é quando eu entendo que eu não posso desrespeitar o meu semelhante em seu espaço. E quando eu falo em espaço, é da maneira que ele está. Muitas vezes a maneira que ele está não me agrada, mas é uma questão que ele mesmo vai ter que resolver com ele e com as leis universais, e não comigo. E justiça significa seguir sempre de modo reto.
E aí, quando nós temos o entendimento do que é retidão, nós sabemos que é a conduta ilibada, ou seja, não trapacear nem a si próprio, porque muitas vezes nós conseguimos nos trapacear. Então, nós nos boicotamos, muitas vezes nos enganamos, achando que nós estamos enganando a todos e muitas vezes somos enganados por nós mesmos. Então, isso é muito importante e é por isso que é vigiai e orai. E Jesus continua então dizendo: igualmente quando vocês virem todas essas coisas, estarei às portas. Em verdade eu digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Essa geração não é essa geração agora. Essa geração é a geração que vem desde que ele veio trazer pessoalmente os seus ensinamentos até a hora que tudo isso acontecer. Então, isso é a geração que Jesus fala. E se nós olharmos o mundo hoje, nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas que vão e vêm. Eles nascem, né? Nós, né? Nascemos, em determinado momento voltamos para algum lugar, e assim nós vamos fazendo essa roda seguida e sempre. Então é essa geração, a geração pós-Cristo, que Jesus está falando aqui. Porque ele diz que tudo passará, pode passar o céu, a terra, mas então quando ele fala passar o céu, é uma nova visão do firmamento. E pode passar a terra, ou seja, num colapso muito grande, a terra se destruir de alguma maneira, ou então se tornar estéril, ou seja, não sem condições de abrigar vida. Então, Jesus fala que mesmo que tudo isso aconteça, as palavras dele não passarão. As palavras não passarão. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fala não é exclusivamente para o ser humano terrestre. Isso é uma norma universal, é do universo. E para onde nós formos, no caso de um grande acidente, que a Terra deixe de abrigar a vida, nós teremos que estar em algum ponto, porque nós somos filhos do Criador e nós não vamos ficar suspensos no ar como poeira. Nós teremos que nos agrupar num outro mundo, não importa se mais sutil, mais evoluído, ou mais grosseiro, menos evoluído, não importa. Mas nós teremos sim que estar em algum lugar. Nós somos seres eternais, mas precisamos ainda da matéria, seja ela mais densa, menos densa, para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades. Porque, como Jesus mesmo falou, nós somos deuses. Porque somos filhos do Criador. Então, a nossa centelha, ela não pode apagar, nunca vai ser apagada. Por quê? É uma ordem de quem nos criou. E não podemos discutir com isso. Então, tudo vai passar, menos as palavras. Então, essas palavras são válidas em qualquer lugar do universo. Ou nós vamos nos atentar a isso, ou então nós vamos aguardar uma grande surpresa. E aí Jesus fala que tudo isso vai depender agora da nossa vigilância. Nós tendo conhecimento de tudo isso, evidentemente que a nossa vigilância será muito maior. Porque ele fala que ninguém sabe daquele dia e hora, nem ele mesmo. Ele vai ser autorizado. E quando essa hora chegar, então ele vai ter que levar a cabo a sua missão junto a esse planeta. E aí ainda ele fala, assim como aconteceu nos dias de Noé, que antecederam o dilúvio, e Noé avisava as pessoas, olha, vai chover muito e poucos se salvarão. Ele fez o convite a muitas pessoas, toda a população que estava ao lado dele, para que fossem com ele para aquela embarcação segura, um submarino.
E todo mundo duvidou, até zombaram de Noé, por ele estar construindo aquela coisa, ou né, viram aquele grande veículo, né, estacionado ou parado no porto, e aí então todos escarneceram dele porque duvidaram que haveria uma catástrofe muito grande. Então Jesus fala que assim como aconteceu com Noé, vai acontecer nesses dias. E nós observamos que existe sim uma incredulidade em relação a isso. E quando nós já colocamos isso na incredulidade, automaticamente nós estamos desacreditando nas palavras de Jesus. E ele diz que assim como foi com Noé, será também, né, nesse nosso tempo. E então ele fala assim, que todos aqueles que não acreditarem em Noé, só mesmo colocaram a mão na cabeça depois que viram a chuva caindo e caindo e caindo sem parar. E a gente não imaginava que isso poderia acontecer, de uma invasão de água, mas nós estamos vendo que isso pode acontecer. O nosso planeta se chama Terra, o planeta Água. Então, de repente, podemos todos estarmos naufragados. Então, Jesus fala assim, para essa vigilância ser assim: estando dois no campo, um será levado. Então, a impressão que a gente tem é que a proporção vai ser 1 e 1. Ah, mas hoje em dia eu duvido que será assim, né? Porque nós temos muita incredulidade no mundo. Então, se um estiver no campo, um será levado, o outro não. Se um tiver, estando duas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Então, quando Jesus fala isso, nessa proporção, na verdade ele está falando daqueles que estão de olhos meio abertos. E outros que estão completamente acomodados numa situação plácida. Esperando o quê? O que nós podemos esperar? Em tempos difíceis, nós levantamos logo cedo e já colocamos enfileirado diante da gente os nossos problemas. Nós não procuramos as soluções, então nós colocamos os nossos problemas. Aí, então, é que nós vamos começar um dia completamente do lado do avesso. Porque os problemas que nós temos que resolver, eles têm que ser fluidos e não sofridos. Então, quando nós, ao acordarmos, tivermos uma outra posição diante da nossa expectativa, nós estaremos sim trabalhando para o nosso futuro, para as soluções de todos os nossos problemas. É meio complicado pensar assim, mas nós sabemos que em determinado momento nós deixaremos esse mundo físico de terceira dimensão e adentraremos no mais sutil. E aí tudo que está aqui vai ficar. E não poderemos mais fazer nada a respeito. Então, por isso que nós temos que termos em mente que é necessário observarmos esses ensinamentos. E aí, então, Jesus fala, vigiai, porque vocês não sabem a hora que virá o seu Senhor. E o seu Senhor, o nosso Senhor, é Ele próprio, é Ele mesmo. Ele diz, considerem isso, se o pai de família soubesse que a vigília da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar sua casa. Isso é muito importante. Se o pai de família, ou seja, aquele, né, que tem a responsabilidade pela casa, soubesse que horas da noite o ladrão viria. Então, ele vigiaria e não deixaria esse ladrão entrar. Essa é a nossa vigilância. Não deixar que o ladrão entre aonde? Na nossa consciência, na nossa mente. Hoje nós temos muitos programas tecnológicos, evidentemente, que fazem uma modificação, uma alteração em nossas mentes, nos nossos padrões. Então, estamos vendo, por exemplo, uma cor verde, mas de repente algum mecanismo
chega até a nossa mente, transforma isso num roxo e pronto. E aí, se metade da população do mundo chegar e falar, é verde, eu vou bater meu pé e gritar, é roxo. Então, vocês podem perceber o risco ou o perigo que nós corremos no nosso dia a dia. Por isso que Jesus fala que é necessário que nós estejamos sempre vigilantes. Ele diz, porque isso nós perceberemos, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que nós menos esperarmos, ou seja, será repentino. E é lógico que não será como foi apregoado aí nas religiões tradicionais, nas denominações tradicionais, né? Porque o cristianismo, ele abrange o protestantismo, abrange o catolicismo, abrange o espiritismo, enfim, todos aqueles que acreditam no Messias. Então, é isso aí, nós temos que ficarmos muito atentos, porque está chegando a hora. Nós estamos no limiar desse tempo, onde nós teremos sim que prestar conta daquilo que nos foi concedido, e é muito precioso, que é o tempo para o aprendizado. Nós não viemos aqui a passeio. Então, a reflexão é essa. Tenha uma semana maravilhosa e até a próxima.